fortemente, né? Nós tivemos agora um pequeno alento de uma chuva de 10 milímetros aqui na cidade de Poaceretã. Alguns pontos parece que houve mais, né? Mas e isso será que refletiu alguma coisa? O que pode ter acontecido na safra de verão, especialmente na soja? Como é que está a colheita nesse momento? O Renato Nicolodi, gerente técnico da Cooperativa Agropan, colaborando conosco, está ao telefone e pode nos ampliar essas informações desse aspecto. Renato, bom dia, como é que está? Tudo bem, Renato? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Renato, tivemos uma chuva, em alguns pontos foi aquilo que se previa, algo em torno de 15 a 20 milímetros, outro foi menos, outro foi mais, enfim, mas atingiu a chuva aqui na madrugada, na manhã. O que isso refletiu na nossa safra nesse momento? Bom, Miguel, nós observando as lavouras durante essa semana aí, fazendo uma observação mais ampla, temos visto que nesses últimos 5 dias aí, a contar aí de quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, né? As lavouras apuraram muito mesmo. Elas, na verdade, elas morreram, né? Porque é o que chegou no limite de falta d'água, então ela acaba morrendo. E para te ter uma ideia, hoje em torno de 5 a 10% das lavouras ainda permanecem verdes, no máximo 10%. Então, nós temos comentado aqui que o que era possível se fazer ou se ter de benefício com chuvas, já se teve, né? Claro que essas chuvas ajudam para outras questões, né? Estamos Claro. falando aqui somente da questão soja, né? Perfeito. E obviamente também que essas chuvas elas acabam ajudando para emparelhar um pouco as lavouras, para evitar perdas com umidade também, né? Porque tem lavouras muito secas, né? Que entram aí com 8% de umidade. O normal seria 14, né? 13, 14. Então, por aí já se perde bastante. Então, a contribuição dessa chuva ela acabou sendo bem pequena, né? Uhum. Mas nesse sentido aí de aprontar um pouco dessas áreas, desses 5 a 10% aí que ainda estavam verdes, né? E o restante, apesar de uma tonalidade esverdeada, amarelada, já se encontravam mortas, né? Então, o que a gente tem para essa safra está posto já, né? E temos aí em torno de 20% colhido e permanecemos aí com a média, com a expectativa de colheita de 30 sacos por hectare, né? Atualmente aí a gente está tendo em torno de 11% de grãos esverdeados aproximadamente. O tolerável pelo Ministério da Agricultura seria 8%, né? Então tem variado aí de 0 a 50 para se ter uma ideia, né? Nós em outros momentos aí sempre alertamos, né, que quando se tem pouca chuva, se tem uma variabilidade muito grande nas chuvas. Isso até comentei contigo na última conversa, que às vezes uma chuva que deu na porteira, na entrada da lavoura, não chegou no fundo às vezes, né? Então, por isso que tem essas variabilidades aí de ter cargas que não tem problema nenhum com grão esverdeado e outras cargas com 50% de grão esverdeado. Perfeito. Mas a gente está estimando aí que isso vai ficar aí em torno dos 11%, o que não seria assim tão alto, né? Em termos médios, né? Uhum. É acima do permitido, mas não seria tão alto ainda. Nós em algum momento imaginamos que poderia ser até pior, né? Porque quando começa a chegar essas áreas com 50, deixa a gente bem preocupado, né? Qual que seria a quantidade de áreas que estariam nessa situação, né? Mas durante a semana a gente tem fazendo alguns levantamentos aí e algumas observações aí e está então acreditando, estimando em torno de 11%. Uhum, perfeito. Bem, desculpa que eu me perdi, mas é 20% que já foi colhido, né? Nós temos 20% colhido, isso aí. Temos 80% para colher. A tendência é que esses 80% que, como você falou, já estão prontos, porque a planta morreu, Já. né? É manter esses 30 sacos por hectare ou pode alterar? Isso, a nossa expectativa é que a gente feche a colheita com 30 sacos por hectare, né? Porque a gente tem regiões aqui regiões que eu digo visto por uma unidade de recebimento, né? Não é necessariamente a região toda, né? Sim, um talhão pode ser. Que às vezes tem algumas produção até mais alta agora nesse momento, né?
e outros que estão mais baixos, mas no final a gente está estimando chegar em 30 sacos por hectare como média de colheita. A gente já havia comentado isso, mas eu gosto acho que é bom reforçar. Oscila muito, como você colocou a questão tanto das chuvas quanto da produtividade. Quer dizer, não tem uma região nossa aqui que tenha tido mais prejuízo ou mais problemas e uma outra região que tenha sido mais beneficiada ou que tenha uma melhor produção. Isso muda de um campo para outro, de uma coxilha para outra. Exatamente, para a gente poder dizer em algum momento que uma região ou outra foi mais afetada, nós precisaríamos ter os dados de todas as lavouras ao final da colheita, né? Uhum. Porque mesmo o produtor que às vezes vinha observando a lavoura dele por um pluviômetro que ele tem na entrada da lavoura, por alguma situação assim, às vezes quando ele põe a máquina ele se depara com uma situação diferente dentro de uma área aí de 50, 100 hectares, né? Uhum. E que às vezes parece estranho, não entende por quê, mas a gente sabe por quê, né? Que na verdade a chuva não pegou toda a lavoura, né? Sem dúvida. Agora, semana mesmo, eu indo a Júlio de Castilhos, no meio do caminho me deparei com barro, né? Saí daqui estava seco, né? Acontece. A outra preocupação também, aí é mais a médio e longo prazo, é a qualidade desse grão e o que vai ser possível extrair de produto dele, do óleo, da proteína, essas coisas todas assim. O grão também está prejudicado? Sim, exatamente. O grão, esse grão esverdeado, ele contém menos óleo, porque o óleo é o último que acumula no grão. Além de conter menos óleo, ele muda um pouco os teores de ácidos graxos que compõem esse óleo, né? Então aumenta uns, diminui outros, né? Então ele acaba alterando o óleo. Também ele mantém essa coloração esverdeada no óleo, que exige um refino mais aprimorado para retirar esse verde. Imagina a gente comprar uma lata de óleo de soja e o óleo está verde, né? Então a indústria vai precisar fazer esse trabalho. E ele também oxida, ou seja, ele estraga antes, né? E ele também tem um teor mais ácido, então também exige determinados tratamentos na indústria para contemporizar isso, né? Então, de fato, ele causa um prejuízo financeiro no final da linha, né? Ou por exigir processo a mais, ou por ter teor a menos, né? Ou diferenciado. Perfeito. Esses 20% que já colheram, o produtor está colocando alguma coisa em cima. Qual é a orientação de vocês? Porque a previsão é que não tem chuva agora nos próximos 7 a 10 dias, né? Há uma tendência de que o tempo fique ainda seco assim. O produtor está colocando alguma coisa em cima, está deixando só palha, o que está fazendo? É perigoso colocar semente no chão agora porque o sol está muito seco, né? Então, se der qualquer chuvinha e provocar germinação, e na sequência não tiver não seguir com chuvas, ele vai perder a semente, né? Então a tendência geral é o pessoal aguardar um pouco mais a regularização das chuvas, né? Para fazer a implantação de outra cultura, né? Perfeito. Infelizmente é isso que vamos precisar fazer nesse momento, né? Sem dúvida. Bem, Renato, eu quero agradecer a sua atenção conosco, ficamos à sua disposição, mas também continuamos a contar com a sua colaboração. A safra recém está com 20% e vamos ter ainda um percentual muito grande a ser colhido, antecipado pelo que você está nos dizendo aqui, porque parece que está pronta a coisa para colher daqui a pouco. Então, eu vou deixar o microfone à sua disposição, se você gostaria de reforçar com algum outro aspecto aí em nome do Departamento Técnico da Agropan, ou as suas despedidas momentâneas, porque nós vamos lhe procurar novamente. Ficamos à disposição, Miguel, sempre que for do interesse de vocês aí, também é do nosso, tá passando e atualizando a população aí a respeito desse setor aí que é tão importante para nós todos, né? Sem dúvida. Um bom dia a todos. Igualmente, um abraço, obrigado pela atenção. Não. 9h14, Renato Nicolodi, que é gerente técnico da Cooperativa Agropan, nos trazendo informações com relação ao atual momento por que passa a nossa safra de verão, nossa safra de soja, né? 20% já colhido em Tupã-Siretã, a tendência é que a média geral deva permanecer em torno de 30 sacos por hectare e um percentual muito grande de grãos verdes, né? Acima até do que é o indicado, que seria no máximo 8%, está em 11% aqui em Tupã-Siretã. E vamos aguardar os próximos números, né? Estamos com 20% da colheita já feita. Tem 80% ainda para ser colhida, mas conforme você viu o Renato falar, agora a chuva já não tem mais efeito na questão da lavoura. É evidente que nós precisamos de chuva para os animais, para o consumo humano, enfim, para tudo isso, mas nós estamos aqui focados nessa questão da soja.